Então, meus irmãos, seguindo. No último vídeo, o vídeo 6, nós terminamos falando da necessidade de alguns cuidados ao verificar se uma promessa ou uma bênção ou um juízo de Deus, por exemplo, que está registrado no texto, se aplica ou não à igreja nesse tempo. Então, temos alguns princípios a serem respeitados na transposição desses textos. Na transposição que eu digo é verificar lá o seu significado no seu contexto e se eles podem ou devem ser aplicados aqui, hoje. Se aquela promessa se aplica à igreja hoje, se aquele juízo que foi aplicado lá, da mesma forma se aplica aqui. Então vamos lá. Observe se a promessa é universal em referência e atemporal em sua aplicação, ou ela é pessoal e apontada no passado. Muitas promessas que se reivindicam hoje se aplicam a indivíduos em contextos e situações específicas. Então, as bênçãos, em Gálatas 6,16, as bênçãos são extensivas a todos que viverem em conformidade com os princípios ensinados por Paulo. Vamos ler o que está escrito aqui em Gálatas 6,16? Paulo fala assim, ó: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Então, é uma bênção universal e atemporal. Por quê? Paulo fala, todos que viverem em conformidades com aquelas orientações que anterior ao versículo 16 do capítulo 6 ele deu. Então, todos que obedecem, que se sujeitam, que andam em conformidade, a eles seja paz e misericórdia. Então, é universal, porque é para toda a igreja, todo o povo de Deus. E é atemporal, porque é em qualquer tempo da história. Apocalipse 22, 18, é aquele texto onde há uma sentença sobre aqueles que adulterarem o texto bíblico, né? Acrescentar ou tirar. Ó, verso 18 do Apocalipse capítulo 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, todas aqueles juízos de Deus registrado anterior a esse verso 18 virão sobre aqueles que adulterarem a palavra de Deus. É mais uma promessa de juízo atemporal. Em qualquer tempo, quem adultera a palavra de Deus está sujeito ao juízo de Deus. E é universal, porque não importa em que região, em que hemisfério, em que continente, em que cultura, esse juízo está sob a vida de qualquer um que incorrer nesses erros apontados. Agora vamos para Gênesis 12, verso 3. Exemplo de promessas pessoais e passadas. É para indivíduo, é para um indivíduo e no passado. Então, o chamado de Abraão em Gênesis 12 é uma coisa específica para Abraão, se aplica somente a ele. Leamos. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. O sentido, a verdade central desse texto, ela é aplicável à vida de Abraão. E em outro texto, Abraão transfere essa promessa, essa bênção é repetida sobre a vida de Isaac e Jacó, mas ela é uma bênção específica para esse personagem nesse texto. Ela não se aplica ao Wellington, ela não se aplica ao Wilson, ela não se aplica a Milton, ela não se aplica a Mônica, a Elizabeth. Ela se aplica a Abraão, é específica, há um chamamento especial dele como o pai da nação eleita. Deuteronômio 28 registra aquelas bênçãos e
e maldições direcionada a Israel. Israel está às portas de entrar na terra prometida, então há aquele discurso onde são apresentados bênçãos e maldições àquele povo, àquela nação, que estão sujeitas a vir sobre eles de acordo com o seu caminhar. Josué capítulo 1, mais um registro de promessas específicas a uma época e a um cidadão, a uma pessoa, a um indivíduo. O Senhor fala com Josué, que foi a minha leitura de hoje. Hoje eu li o livro de Josué, meus irmãos. Como é bom ler a Bíblia numa sentada, um livro da Bíblia numa sentada só. É muito importante, por isso no primeiro vídeo eu estava conversando com vocês. Eu tenho experimentado isso, esse período de quarentena, vários livros seguidamente, de uma sentada só. Capítulo 1 diz, a partir do verso 2, Josué capítulo 1, verso 2, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisarem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá... Então, aquele texto que é muito conhecido, é uma promessa específica, é para Israel e o povo que estão entrando, é uma palavra de encorajamento, é uma promessa que o Senhor entrega a Josué, que é o líder, então, assumindo o lugar de Moisés, e há umas outras a partir daí. Então, eu preciso olhar com atenção no exercício de interpretação e classificar se essas promessas de bênção, se essas promessas de juízo, elas são universais ou atemporais, se elas são pessoais e passadas, ou se é uma promessa condicional ou incondicional. É um outro ponto a ser observado. É uma promessa condicional? É uma promessa incondicional? A concretização, tem um errozinho aqui que eu vou consertar antes de enviar o slide para vocês. O 2 observe se a promessa é condicional ou incondicional. A concretização de algumas promessas feitas por Deus estava condicionada a ações e a reações apropriadas de indivíduos ou do povo de Deus como um todo. Isso não significa parcialidade da parte de Deus, ou mesmo que ele estivesse sujeito a circunstâncias. Ele, na sua soberania, determinou que estas promessas dependeriam da resposta humana. O que está dito aqui é que o fato de Deus ter condicionado o cumprimento dessas promessas a uma ação, a um comportamento de um indivíduo ou do povo, não quer dizer que Deus está sujeito à circunstância. Simplesmente a partir da soberania dele, ele colocou: eu farei, mas só farei se vocês obedecerem tais e tais condições, ou se você obedecer. No entanto, conforme já exposto no tópico 1, que existe promessas universais em referência e atemporal em sua aplicação, algumas dessas promessas tinham Israel como beneficiário, e sua infidelidade a Deus e à lei do Senhor, e a sua fidelidade a Deus e à lei do Senhor como condição. Uma vez que não estamos mais sob o tratado de suzerania, conforme registrado no livro de Deuteronômio, e a lei mosaica não vigora mais sobre o cristão, logo essas promessas não dizem respeito. Aquela relação de bênçãos e maldições registrada, por exemplo, em Deuteronômio 28, são específicas àquele grupo, aquele povo, aquele contexto, que estava sob o tratado de suzerania, sobre aquela relação de causa e efeito e de lei e obediência. Nós vivemos num outro tempo, ainda que sujeito às leis, ainda que devedores de obediência à lei moral, ainda que a lei de Deus tenha sido aprofundada, há um aspecto dessa lei que era restrito ao povo de Israel e aplicado àquele contexto. Alguns exemplos de promessas condicionais. Deuteronômio 28, como a gente falou: eis que proponho bênção e maldição. Se obedeceres, bênção. Muito conhecido isso daí. Tiago 4,8, olha só,
nós temos também no Novo Testamento algumas promessas condicionadas. Por exemplo, em Tiago 4:8, ó. Tiago capítulo 4:8, verso 8 diz: cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O que Tiago está falando aqui, meus irmãos? Olha só a condição: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Busquem a Deus e ele os buscará. Purifiquem as mãos e Deus se aproximará. Deus rejeita o pecado, Deus rejeita o impuro. Então há uma condição nessa promessa do texto que diz que Deus chegará perto de nós. Qual é a condição? Limpem as mãos. Não sejam indecisos. Tiago fala lá no começo do livro, né? Não podem, um homem de pensamento duvidoso não pense que alcançará de Deus alguma coisa. Então, a ideia não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós também vemos essas condições. Exemplo de promessas incondicionais, né? E eu termino nesse slide. Gênesis 15, embora Abraão fosse participante do pacto, por ter dormido no momento em que foi selado esse pacto, Deus assume para si toda a responsabilidade do cumprimento da promessa de numerosa descendência ao patriarca. Gênesis 15 registra o selar da aliança de Deus com Abraão. Né? O Senhor já tinha prometido em Gênesis 12, mas quando chega no Gênesis 15, Abraão já velho, passou alguns anos e nada de ter descendência, Abraão começa a duvidar. E em certo momento ele pergunta, o Senhor reitera no capítulo 15 a promessa, a bênção de prosperidade, de crescimento em número, se tornar um grande povo, e Abraão duvida. Como saberei eu que tudo isso acontecerá dessa forma? Aí o Senhor entra em aliança com Abraão. O Senhor faz cair sobre Abraão um sono. Abraão prepara antes o altar para o sacrifício, corta os animais, dispõe uma parte de frente para outra e o Senhor faz vir sobre ele um sono. E naquele evento o Senhor passa por entre as partes como um fogo, selando ali o pacto. Aquele rito era um rito, né, tradicional da cultura da época, onde as partes entravam em aliança, né, dividiam os animais de frente um para o outro e passavam por entre as partes, que significava dizer assim como foi feito com esses animais que foram partidos ao meio, seja feito com aquele que quebrar esse pacto. O Senhor faz cair sobre Abraão um sono e somente o Senhor passa ali. Então o Senhor garante o cumprimento do pacto da parte dele e garante também o cumprimento por Abraão. Porque, sabendo o Senhor, Abraão não era capaz de manter a fidelidade aos requisitos do pacto. Então o Senhor garante que, se fosse quebrada a aliança, o Senhor pagaria a penalidade da quebra da aliança. E essa penalidade é paga com Cristo. Cristo morre, paga a dívida que era contra nós através da quebra da aliança. Mateus 28 nós temos mais um exemplo de promessa incondicional. A promessa da presença, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É uma promessa feita diretamente aos primeiros discípulos, aos então apóstolos, e que é contínua, ela é incondicional, além de atemporal e universal. Outro exemplo de incondicional. Não depende de quem faz ou de quem corre. O Senhor prometeu que ia ser com a igreja dele, com os seus discípulos, na caminhada, enquanto fosse por todo mundo pregando o evangelho. João 3,16, a garantia de vida eterna repousa no amor de Deus e no sacrifício de Cristo, em nosso favor, e não em nossos próprios méritos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus, é um dom de Deus que nos é oferecido. Né? O castigo que nos traz a paz foi depositado em Cristo Jesus e nós recebemos
como favor a salvação em Cristo. Amém?